Olá, bom dia. 11 horas e 9 minutos, 11 e 9 pelo horário de Brasília. Você está aqui no Conexão Prudente nesta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Neste momento, 31 graus no alto da Avenida Washington Luiz. E com os trabalhos de Claudemir de Lima, produção de Beatriz Aiello, a gente começa esta quinta-feira com muitas informações no Brasil, no mundo e, claro, em Presidente Prudente. Vamos começar com os destaques desta... Conexão Prudente. Conexão Prudente. Então vamos aos destaques desta quinta-feira. Polícia Federal faz buscas no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Você vai saber tudo sobre o TAC que obriga curso superior a cargos comissionados em Presidente Prudente. Prefeitura assina contrato de 2,9 milhões para obras no camelódromo. Petrobras sobe preço da gasolina em 3,5% e diesel em 4,2%. Bolsonaro participará da abertura da Assembleia Geral da ONU. Taxa básica de juros é reduzida de 6% para 5,5% ao ano. Essas e outras notícias a partir de agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 11 minutos, 11 e 11 pelo horário de Brasília. Nesta quinta-feira em que o Atlético Paranaense acordou campeão da Copa do Brasil, os colorados chateados, muitos colorados em Presidente Prudente, viu, Cal? E olha, meu Corinthians, não podemos nem falar sobre isso. Abafa esse caso aí, deixa pro Semensat que depois, com certeza, eles vão trazer muitas informações. A gente começa aqui com uma notícia que surpreendeu na manhã de hoje, porque precisou, claro, de autorização do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal fez buscas no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. A Polícia Federal iniciou uma operação no Congresso Nacional nesta quinta-feira para investigar o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco. Bezerra Coelho é o líder do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado. Os mandados de busca e apreensão também têm como alvo o filho do senador, o deputado Fernando Bezerra Filho, do DEM, do Pernambuco. Autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, o cumprimento dos mandados se baseia em um inquérito que apura irregularidades em obras da transposição do Rio São Francisco, no período em que Bezerra foi ministro da Integração no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Por meio de nota, a defesa de Bezerra Coelho afirmou que as medidas se referem a, entre aspas, fatos pretéritos e que a justificativa seria a atuação política e combativa do senador. Fernando Bezerra Coelho assumiu a liderança do governo do presidente Jair Bolsonaro no início do ano legislativo e a escolha dele foi uma tentativa de aproximação com o MDB, partido de maior bancada no Senado. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. 11 horas e 13 minutos, 11 e 13, então tá aí. O Fernando Bezerra, que é senador da República, ele foi ministro da Integração Nacional e da Dilma Rousseff. Aí, né, o Bolsonaro, claro que foi uma tentativa política, ele precisa do Congresso, sobretudo do Senado, e de reaproximação, ou de aproximação, que acho que nunca houve essa aproximação, do governo Bolsonaro com o Senado Federal, com o Congresso, na verdade, mais especificamente nesse caso, com o PMDB. O PMDB de Michel Temer, esse mesmo. E aí, por isso, o Bolsonaro colocou um ex-ministro de Dilma Rousseff para ser o líder do governo. Eu acho que não é uma boa escolha, porque você acaba envolvendo em questões importantes um ex-ministro de um governo que o Bolsonaro tanto critica. Ele não enxerga nenhuma qualidade e não vejo como que um ex-ministro de um governo que ele tanto criticou pode ser bom para ser líder do governo no Senado. Então, é bem complicada essa situação e lógico que quando surgem operações
que envolvem nomes que estão ligados ao governo, isso respinga no governo. É claro que o Fernando Bezerra já fez uma ligação para o Onyx Lorenzoni e ofereceu o cargo dele, colocou à disposição esse cargo de líder do governo no Senado. Mas tá aí, essa operação foi autorizada aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e além do Senado, as buscas foram na casa dele em Recife, também teve buscas em Petrolina, João Pessoa, porque o filho do deputado, né, também foi aí um dos investigados. A gente vai acompanhar de perto esse caso, outras informações aqui no nosso Conexão Prudente. E agora a gente vai falar de Presidente Prudente. Por quê? Um assunto extremamente polêmico, muito discutido aqui nessa bancada, principalmente comigo e Divaldo Cerezini. E a gente sempre colocou as novas situações que provavelmente não iria passar o projeto que queria obrigar já neste momento em que os cargos comissionados, principalmente os secretários, tivessem aí a obrigatoriedade de curso superior completo, né? E ligado à área em que trabalha. Então, foi feito um termo de ajustamento de conduta, vai ficar bem mais para frente, mas aconteceu. Vamos acompanhar então com o Divaldo Cerezini essas informações. Olá, meus caros amigos do programa Conexão Prudente. O Ministério Público do Estado e a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente assinaram um termo de ajustamento de conduta em relação aos cargos comissionados. Nós lembramos que há algum tempo atrás o Ministério Público enviou à Câmara Municipal uma recomendação de que eu fizesse uma alteração na Lei Orgânica do município e exigisse tanto o nível superior para os comissionados quanto a formação em área correlata às atividades exercidas por eles. Aí alguns vereadores resolveram retirar o apoio e o projeto acabou não passando. Em sequência a isso, a Prefeitura e o Ministério Público começaram as tratativas e ficou combinado que aqueles que já ocupam o cargo, mas que ainda não têm formação em nível superior, terão até o dia 15 de abril de 2021 para completarem esse cargo. E a formação deve ser em área respectiva, em área compatível com a função que a pessoa ocupa. Aqueles que ocupam cargos que têm função gratificada, que são os cargos de confiança de nível mais inferior, terão um prazo até o dia 15 de dezembro de 2021. Portanto, a situação foi finalmente encaminhada, a conclusão disso daí, haverá exigência de formação em nível superior, porém, essa exigência não será imediata. É esse o recado. Forte abraço a todos. Daí, muito obrigado ao Divaldo Cerezini pelas informações. Então, o termo de ajustamento de conduta foi colocado em prática. Nós vamos acompanhando de perto essa situação. Agora, tem um caso muito curioso, viu, Cal? Presta atenção a essa história. Estava acompanhando, né? Isso é notícia de bastidores, nós não vamos falar o nome. Falar a verdade para você, eu não tenho nem o nome dessas pessoas, eu sei só o fato. E algumas pessoas estavam aí extremamente a favor e tal, fazendo um movimento para os vereadores e tudo, votarem para que fosse adotada essa medida agora, para que os secretários que não tivessem o curso superior deixassem os seus cargos e tal. Aí, quando surgiu o termo de ajustamento de conduta, foi definido, essas mesmas pessoas começaram a reclamar, dizendo o seguinte: mas peraí, agora não resolveu, porque não vai tirar quem tá lá, e se ganhar quem a gente apoia, a gente não tem mais como ocupar o cargo, porque a pessoa falou assim: não tem curso superior, você tem o outro, eu não tenho e tal. Então é engraçado, né? As pessoas, elas são contra até o momento que não vai favorecer. Se não favorecer, ela muda de ideia. É um problema do Brasil, né? Acho que as pessoas também querem políticos bons, precisam, na base, também ter honestidade. Não é o caso geral, acho que a maioria das pessoas tem honestidade, mas fica aí para ilustrar bem o que é a questão política e decisões e tal. A pessoa é contra, mas ela é a favor à lei, mas quando vê que pode influenciar ela, que ela não vai poder mamar ali na teta do governo, ela muda de ideia. Enfim,
tá aí essa situação, 11 horas e 19 minutos, e a prefeitura assinou um contrato para realizar as obras de revitalização no camelódromo de Araçatuba. Foi publicado na edição do Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira o termo de contrato com a empresa paulistana Spala Engenharia e Construção, que será responsável pelas obras aí de revitalização do camelódromo da Praça da Bandeira. E isso é alvo de muitas críticas por se tratar de um local que visa lucro para pessoas que não tem nada a ver com o município, não tem nada a ver com a coletividade, com a coisa pública. Então, é uma obra que vai ser realizada pelo poder público, mas vai acabar beneficiando aí quem tem boxe. E existe também muitas aí denúncias e, enfim, dizendo que tem pessoas que têm vários e vários boxes e tal. Então é preciso realmente apurar essa situação. Mas a vencedora, que foi essa construtora, levou aí o certame ao apresentar a proposta de R$1,5 milhão abaixo do valor do empréstimo tomado pela prefeitura, que foi de R$2.956.042,05. Esse empréstimo de quase R$3 milhões tomado com a Caixa Econômica Federal. As obras devem ser realizadas num prazo de 8 meses. Então tá aí, ó. Além dessa empresa, participaram outras também, e para outras empresas, claro, dessa licitação, e para financiar, para realizar a obra, a prefeitura realizou um financiamento de R$4,5 milhões com a Caixa Econômica Federal. Aí as obras no camelódromo a gente vai acompanhar de perto, porque isso gera polêmica pela questão de ter pessoas ali que trabalham pelo próprio lucro, e a prefeitura vai investir. Imagina, você tem um comércio e vem a prefeitura e reforma. É preciso analisar. 11 horas e 21 minutos, nós vamos para o intervalo. Você que participa com a gente, 18 996333398, facebook.com/prudenteam, e já tem mais Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Prudente AM. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Horas e 23 minutos, 11h23 nesta quinta-feira, dia 19 de setembro. Tá chegando. Sabe que tá chegando, Cal? Chegando meu aniversário, rapaz. Tá certo. Cal, 11h23. Vamos voltar a falar de Brasil, economia e aquele ataque que está sendo aí um perigo até de guerra, porque a Arábia Saudita acusa o Irã, mas o que
neste momento, mais influencia a vida nossa aqui em Presidente Prudente, na região de Presidente Prudente, qual é? O ataque foi feito lá na Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo. E isso influenciou o preço. A Petrobras disse que ia segurar, mas claro, não conseguiu segurar na totalidade. O preço da gasolina subiu em 3,5% e do diesel em 4,2%. Vamos acompanhar. Os preços da gasolina e do diesel subiram. A Petrobras anunciou o reajuste nesta quarta-feira, 2 dias depois do preço do petróleo disparar por causa dos ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita. O preço de venda da gasolina nas refinarias da estatal vai subir 3,5%. O preço do diesel, 4,2%. Os novos valores começam a vigorar nesta quinta-feira. O repasse às bombas de gasolina depende de políticas comerciais de postos e distribuidoras. O valor cobrado pela Petrobras para a venda de gasolina equivale a 30% do preço final. Já no caso do diesel, o valor de venda da estatal equivale a 50% do preço de bomba. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Conexão Prudente. Conexão Prudente. E olha só, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, advertiu nesta quinta-feira que qualquer agressão a seu país em resposta ao ataque com drones e mísseis a instalações petrolíferas sauditas levará, abre aspas as palavras dele, a uma guerra total. A declaração aumenta ainda mais as tensões no Golfo Pérsico. Essas falas do chanceler são a advertência mais direta de Teherã em um longo período de misteriosos ataques e incidentes após o colapso de seu acordo nuclear com potências internacionais. Foi um ano depois aí que o presidente americano Donald Trump decidiu sair de forma unilateral do pacto. E as declarações de Zarif também podem ser uma resposta ao que foi dito pelo secretário de Estado americano Mike Pompeo, que falou durante uma visita à Arábia Saudita ontem, e falou aos ataques, na verdade ele se referiu aos ataques como um ato de guerra. Ele ainda foi questionado pela emissora CNN sobre as consequências de um ataque de Washington ou Riad, e aí Zarif declarou: guerra total, não teremos dúvidas quanto a defender nosso território. Então, muita tensão no Oriente Médio, que realmente vive um clima de tensão com muitas décadas já. Mas, em um momento em que o Trump acabou saindo desse acordo unilateral, até porque ele acredita que não estava sendo cumprido por parte do Irã, e começaram esses ataques misteriosos. O Irã não assume os ataques contra a Arábia Saudita, mas, por sua vez, já demonstra que tem provas, afirma que tem provas que quem fez o ataque foi o Irã. O que isso influencia? Como a Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o preço do petróleo subiu, disparou no mundo. E isso acaba influenciando a gasolina e o diesel no Brasil. Mas, claro, que se continuar um preço muito elevado, vai subir ainda mais. As Petrobras não têm condição de segurar, de fazer essa política de câmbio fixo. Precisa sim flutuar de acordo com o preço do barril. E olha só, hein, o Bolsonaro parece que está melhor de saúde, já está pronto praticamente para participar da abertura da Assembleia Geral da ONU. Vamos acompanhar com Leno Falck. O presidente Jair Bolsonaro vai participar da abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima terça-feira. A confirmação foi feita pelo porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rego Barros. Havia dúvida se Bolsonaro iria para os Estados Unidos devido à cirurgia a que foi submetido recentemente. O presidente está em plena recuperação e já faz cerca de 1 quilômetro de caminhada pela manhã e pela tarde. Nesta sexta, ele deve passar por novos exames. Se confirmar a viagem, a comitiva de Jair Bolsonaro vai partir de Brasília para Nova York na noite de segunda-feira, retornando já na quarta. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falck. São Prudente. 11 horas e 28 minutos, 11h28, então tá aí o presidente que se recupera de uma cirurgia para retirada de hérnia, já voltou a Brasília, já reassumiu a presidência da República, que ficou por um breve período aí com o vice Hamilton Mourão. Agora
Ô Cal, responde um negócio pra mim. Você não viu que durante alguns dias tivemos menos polêmicas no Brasil? O Bolsonaro tem feito sim um bom governo, melhor governo do que o PT. Mas deveria segurar um pouquinho, né? Fechar a boca, né, Cal? Tá certo. Você vê, o Mourão é um pouco mais comedido e acabou aí não se envolvendo em polêmicas durante esses dias. E agora vamos falar mais um pouquinho de economia. O Brasil que já, olha, recentemente, né, não muito tempo atrás, taxa básica de juros, a Selic, mais de 10%. E agora é uma boa notícia, porque melhora as condições de crédito, as pessoas conseguem fazer financiamentos e até girar mais a economia. A taxa básica de juros foi reduzida de 6% para 5,5% ao ano. Vamos acompanhar. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central reduziu nesta quarta-feira de 6% para 5,5% ao ano a taxa básica de juros da economia, a Selic. A redução de 0,5 ponto percentual já era esperada pelo mercado e é a menor taxa da série histórica do BC, que teve início em 1986. Para o economista e membro do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas da Costa, essa redução mais do que acertada se deve à autonomia do Banco Central, que tem enxergado o fraco desempenho econômico do país. Ele explica que a redução na Selic tem como tendência baratear o crédito e incentivar a produção e o consumo. Os economistas do Banco Central despertaram para essa realidade e estão reduzindo, acertadamente, reduzindo taxa de juros no Brasil. Um estímulo ao investimento produtivo, que precisa de financiamento bancário. Isso também facilita o consumo, você estimula o consumo, isso é uma maravilha, não tenha dúvida. Mas é preciso estar atento. Segundo Paulo Dantas, a Selic, que serve como referência para outras taxas cobradas, não alcança todas. Ele cita o exemplo do cartão de crédito. Essa modalidade não é alcançada pela taxa básica de juros. Por isso, nada de pagar apenas o rotativo do cartão, ou seja, o chamado mínimo, por causa dessa queda na Selic. A prática bancária é uma coisa, vamos dizer, liberada, entregue às forças de mercado. Se você precisa, o mercado está dizendo que o preço é esse, ou seja, 300% ao ano, que é o que a gente observa no cartão de crédito. O Copom faz reunião a cada 45 dias para fixar o patamar da Selic. O objetivo é cumprir a meta de inflação definida, que para este ano é de 4,25%. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, disse que a atual redução da taxa básica de juros é coerente com a realidade do ritmo da atividade econômica do país. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Sabe o que eu acho um pouco engraçado, né? Esse marco de 5,5% na taxa Selic é algo a ser comemorado, algo muito importante para a economia do Brasil, que não vem bem, é verdade, o comércio com fracos desempenhos, a indústria pior ainda, a produção devagar, o emprego também um grande problema, mas essa taxa básica de 5,5% representa muita coisa e a gente vê pouco divulgado, sendo pouco divulgado isso na imprensa. É muito claro que existe uma parte da imprensa que assumiu a contrariedade ao governo Bolsonaro. E aqui a gente não pode estar a favor e nem contra. Porque eu não estou aqui para defender o Bolsonaro ou qualquer outro que seja, mas também não só para atacar. E nesse caso, a independência do Banco Central foi muito importante para definir 5,5% a taxa Selic. Na prática, o que isso muda na sua vida? Você vai financiar a sua casa própria, os juros que você vai pagar são muito menores, porque você imagina ao longo de 30 anos a diferença que não dá 2%, 1%, até 0,5%, dá uma diferença gritante, até para você que vai financiar uma moto, um carro, enfim, é muito bom porque facilita o crédito no Brasil. Essa é uma tendência também que acompanha os Estados Unidos, o país também teve redução de juros, lembrando que os Estados Unidos trabalhou por muito tempo com juros zero, que tem que tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom
do juro zero é que a população pode tomar crédito, pode consumir. E como as pessoas lá têm guardam dinheiro, vamos dizer assim, o juro zero era um incentivo e também pela situação econômica do país. Mas isso espanta investidores, porque quem vai levar o dinheiro para um país em que não rende praticamente os juros é zero? Então os Estados Unidos já tinham mudado essa política com o Donald Trump e agora tem diminuído também a sua taxa de juros. 11 horas e 34 minutos, 11h34, programador... Olha, vamos falar de operação spoofing. Você lembra que é spoofing? É aqueles hackers. Eu tô doidinho para saber quem que pagou, quem contratou, porque quem fez isso é contra o Brasil. É algo político. O programador de computadores, Thiago Eliezer Martins, o Chiclete, é um dos presos na segunda fase da operação spoofing, realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje. Foi lá em Brasília. As suspeitas da Polícia Federal de que houve participação de Eliezer no ataque hacker a celulares de autoridades foram reveladas pela revista Cruzoé. É bom a gente lembrar essa fonte. As prisões foram autorizadas pelo juiz da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, o Ricardo Leite. Outra pessoa presa na segunda fase da operação, em Sertãozinho, no interior de São Paulo, e também outro mandado cumprido de busca e apreensão em São Paulo. E teve 2 em Brasília. Os presos na operação teriam acessado celulares e aplicativos de mensagens de diversas autoridades, inclusive integrantes da Lava Jato, que tiveram conteúdo repassado ao site The Intercept. Chiclete começou a ser investigado depois que a polícia descobriu ligações entre ele e Walter Delgatti Neto, o Vermelho. Preso na primeira fase da spoofing, Delgatti já admitiu ter realizado as infiltrações cibernéticas. 11 horas e 36 minutos, 11h36, e a gente vai para outro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você que está com a gente, participa pelo facebook.com/PrudenteAM, daqui a pouco tem mais. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Prudente AM.
11 horas e 39 minutos, 11h39 pelo horário de Brasília. A gente está de volta com o nosso Conexão Prudente e estamos aqui para falar de muitos assuntos importantes, muitas questões que influenciam, claro, a sua vida. Acabamos de falar, antes do intervalo, né, da questão dos hackers e a gente espera que isso seja apurado com o quanto antes para descobrir quem está jogando contra o Brasil. Essa que é a verdade. Quem está jogando contra o Brasil. 11 horas e 39 minutos, é o Conexão Prudente no seu rádio. Você participa pelo WhatsApp 18996333398 ou facebook.com/prudenteam. E agora vamos falar mais um pouquinho de Brasília. O Yuri Hudson vai trazer pra gente um acordo fechado na Câmara pela reforma de texto sobre a lei dos partidos. Vamos acompanhar. A Câmara dos Deputados decidiu retomar parte do texto sobre a lei eleitoral e dos partidos, que foi rejeitada pelo Senado na terça. Nesta quarta-feira, diversos líderes partidários fizeram uma espécie de acordo para retirar alguns trechos do texto aprovado originalmente pelos deputados e derrubado pelos senadores. O acordo foi patrocinado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, do Democratas, que saiu em defesa de mudanças na legislação partidária e eleitoral. A Câmara tem convicção do que aprovou, sabe que alguns pontos geraram polêmica, mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. No primeiro texto, a Câmara permitia o uso de qualquer tipo de sistema para a prestação de contas. No novo, mantém a obrigatoriedade de sistemas do TSE. A prestação de contas poderia ser feita até abril do ano seguinte às eleições. O texto mantém agora a regra atual da prestação em até 30 dias após as eleições. Para o líder do PSB, Tadeu Alencar, com as mudanças, o texto fica adequado para aprovação. Por isso estamos seguros de que, em relação ao fundo, que a decisão da Câmara é igual à do Senado e que as alterações feitas aqui colocam o projeto em condição de ser aprovado. Mas um ponto polêmico foi mantido no texto, o que estabelece itens nos quais podem ser usados recursos do fundo partidário, entre eles para o pagamento de advogados para quem é filiado à sigla. Para a deputada Joênia Wapchana da Rede, a decisão da Câmara é um retrocesso. O Senado apresentou um texto novo e é isso que deveria ser votado. Ao invés disso, nós vemos uma tentativa de uma articulação que desrespeita a população e a manifestação da sociedade brasileira. A Câmara não tratou sobre o fundo eleitoral, que foi proposto em 1,7 bilhão de reais pelos senadores, mesmo valor da eleição passada. O montante final, que será empregado nas eleições municipais do próximo ano, vai depender da decisão da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Entre as mudanças na legislação aprovada pelos deputados estão exceções aos limites de gastos de campanha e o retorno da propaganda partidária semestral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 11 horas e 42 minutos, 11h42. Sabe quanto que tem que ser o fundo eleitoral? 0. Tem que ser 0. Vou explicar por quê. Mas essa questão importante aí, dessa votação sobre a lei dos partidos. Antes de eu falar do fundo eleitoral, mais conhecido como fundão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eu tô de olho em você, viu, Davi? Disse nessa quarta-feira que será um erro se o fundo eleitoral para as eleições de 2020 receber a mesma quantia do fundo eleitoral de 2018, que é 1 bilhão e 700 milhões de reais. Até aí eu concordo com ele que é um erro, que não tinha que ser 1 bilhão e 700, tinha que ser 0. Dinheiro público para campanha, 0. Nessa terça-feira, o Senado aprovou o projeto que garante o fundo eleitoral para as eleições de 2020, mas os senadores não determinaram o valor do fundo nessa proposta. Isso vai ser definido no final deste ano. Para o Alcolumbre, o valor do fundo no ano passado é desproporcional em relação ao do próximo ano, porque segundo ele, o número de candidatos é maior. Criado em 2017, o fundo eleitoral é abastecido majoritariamente com recursos públicos de emendas parlamentares de bancadas estaduais no Congresso.
Geralmente, os recursos de emendas parlamentares de bancadas são destinados à saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, entre outras coisas. Agora é mais importante dar dinheiro para fazer campanha, para gastar com porcaria, sabe? Para ficar com o pessoal que muitas vezes é dinheiro que vai para o bolso de candidato. E aí, não, poderia ser gasto com saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, mas tá aí o fundo eleitoral. Um grupo de senadores defende a manutenção do valor de 2018, mas não há consenso, né? Eles querem manter o de 2018 para 2020, mas não há consenso entre os parlamentares. Vamos abrir aspas aqui para o presidente do Senado, abre aspas para o Alcolumbre. Olha só a diferença, 500 mil candidatos para eleger 57 mil vereadores, no mínimo 30 mil candidatos a prefeito para eleger quase 6 mil. Então, manter o fundo da eleição passada, que é desproporcional em relação ao de 2018, eu acho que é um erro. Um erro, Alcolumbre, é você na presidência do Senado. É você que cada vez mais se mostra mais um Renan Calheiros. Muito foi falado na eleição que não queriam o Renan Calheiros, você fez e tal. Pra quê? Teve a fraude na eleição, você não foi capaz de apurar. Descobriu quem fez aquela fraude, quem colocou o voto duplicado. Mas você não teve a capacidade de apurar isso, de punir, na verdade. Disse que ia punir, mas não puniu. Você é um falastrão, essa que é a verdade. O presidente do Senado é um falastrão. Ele falou que ia punir quem cometeu esse crime na urna. E agora está aqui, dizendo que 1,7 bilhões de reais é pouco para fazer campanha eleitoral. Toma vergonha na cara, Davi Alcolumbre. Toma vergonha. Você tem, olha, vou falar, você tem cara de sem vergonha. E está mostrando isso na prática. O Alcolumbre afirmou ainda que, caso a definição seja a manutenção do valor, ele vai respeitar a decisão. É bom respeitar, né? Mesmo achando que o recurso ainda é desproporcional. Vou falar para você, eu olho pra carinha dele aqui, me dá raiva. É isso que dá raiva. É impressionante, né? Então tá aí. O Rodrigo Maia, já por sua vez, que busca também ter voto. Essa que é a verdade. Não é besta, não. Ele não é... Se fosse pensar só nele, se não tivesse pensando em voto, ele não era contra. Mas afirmou que é contra o aumento do valor do fundo. De acordo com o Maia, o ideal é manter para o fundão o mesmo valor da eleição de 2018, 1 bilhão e 700 milhões, corrigido pela inflação. Pensa o quê? O que deve resultar em algo pouco acima de 1 bilhão e 800 mil reais. Quanto que está o salário mínimo enquanto isso? R$1.000, né? Aumenta-se o fundão de 1 bilhão para 1.700, de 1 para 2 e assim vai. E enquanto isso, que nem dizia saudoso Chico Anísio, o salário, ó, né? 11h47. Fica de olho nesses políticos que você acha que pode acreditar, viu? Fica de olho. Alcolumbre, você tá na minha mira. Renan Calheiros, número 2, você. 11h47 aqui no nosso Conexão Prudente. Agora vamos falar de reforma tributária. Até que enfim alguém teve uma luz. Porque a reforma tributária do Senado descartou a CPMF e unificou impostos. Vamos acompanhar. O relator da reforma tributária na CCJ do Senado, Roberto Rocha, do PSDB, apresentou nesta quarta-feira o parecer sobre a proposta com uma unificação de 9 impostos em apenas um: o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS. O texto base se assemelha ao projeto que tramita na Câmara, que também trata sobre reforma tributária. Entre os deputados, a substituição dos impostos é pelo chamado IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. De acordo com o relator, a união de impostos em eixos de contribuições federais, estaduais e municipais facilita a distribuição de recursos e evita a cobrança de impostos já tarifados. Assim, do ponto de vista da arrecadação, o sistema somente vigirá integralmente quando os benefícios para os contribuintes e o setor produtivo já estejam produzindo os frutos esperados. Este ajuste se fará por meio de um fundo de equalização de receitas. No relatório não há previsão de novos impostos,
como a CPMF, que foi aventada pelo então secretário da Receita Federal. Tanto o Senado como a Câmara estão tramitando propostas de reforma tributária. No entanto, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do Democratas, cobra a participação do governo. Que você vê o debate na Câmara, Senado da mesma maneira, e a gente não vê o governo apresentando de fato uma sugestão que possa incorporar, aprimorar, melhorar, contribuir o texto das reformas que estão tramitando. Pela proposta do Senado, o processo de transição para a criação do IBS levará até 10 anos. O texto da reforma pode ser votado na CCJ ainda em outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. 11h49, 11h49 pelo horário de Brasília. Obrigado para você que participa e obrigado a você que participou ontem com a entrevista que fizemos aqui ao vivo. 40 minutos de entrevista com o ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Até aprendi a falar o nome dele, viu, Cal? E foi... Abraham. Ele falou pode chamar do jeito que quiser, mas achei uma boa entrevista com sinceridade, né? Sem aquele joguinho de entrevista que você fica só, como é que se diz, cercando o assunto. Não, ele foi direto ao ponto, criticou quem achou que deveria criticar, elogiou o que achou que deveria elogiar e apontou importantes situações. Cada dia, segundo o ministro, se abre uma gaveta e se descobre um roubo, uma falcatroagem, uma sacanagem de governos anteriores. E aí é a grande dificuldade. Ele ainda afirmou que uma coisa que a gente vem, sim, almejando para o Brasil, que é um pesado investimento em educação básica. Países como a Coreia do Sul, como a Finlândia. Eu vou falar da Coreia do Sul. Coreia do Sul, não muito tempo atrás, ela enfrentou uma guerra chamada a Guerra das Coreias, que dividiu no meio o país Coreia, na verdade se tornou a Coreia do Norte, que hoje é extremamente fechada, e a Coreia do Sul, que é ligada aqui ao Ocidente, tem o capitalismo como aí o seu modo de econômico. E a Coreia do Sul, desde a Guerra das Coreias, que arrasou o país, começou a investir pesado em educação básica. Porque a gente já disse também aqui no programa que algumas situações que levam as crianças, na verdade, as crianças elas têm muito mais poder de aprendizagem do que o adulto. O que isso significa? É mais importante você investir durante o período infantil, alfabetização e tal, do que na própria faculdade, porque isso influencia mais. Então, durante essa entrevista, tivemos essa boa notícia que o Brasil vai aí investir mais em educação básica. E isso deixa muito contente, principalmente quem é pai, né, de filho pequeno que está entrando nas escolinhas no Brasil. E agora 11h52, nosso Geraldo Gomes faz o balanço geral aqui, todos os dias a partir da 1h da tarde, né? É isso, né, Cal? 1h da tarde, umas 2, Geraldo Gomes faz aqui o nosso balanço geral. O Geraldo acabou de enviar uma notícia para nós, em primeira mão. Notícia bacana, viu? Você tem mais de 65 anos e é português, descendente de português, veja só. Cidadãos portugueses com mais de 65 anos que residem no Brasil, que por dificuldade econômica não visitam Portugal há mais de 20 anos, poderão participar do programa Portugal no Coração, que viabiliza gratuitamente uma viagem de volta às origens por 10 dias em terras lusitanas. Esse benefício será anunciado hoje em Presidente Prudente pelo cônsul honorário de Portugal, João de Caldas Fernandes, que receberá a colônia lusitana local e regional às 18 horas na sede da Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente. Legal, viu? Muito bacana essa iniciativa do consulado português no Brasil, do governo português, na verdade, que vai disponibilizar. Você tem mais de 65 anos, faz 20 anos que não visita a terrinha, não é a terrinha que fala? É a terrinha. Delícia de cada coisa. Nunca fui não, mas que tem coisa boa lá, tem, né?
Nossa, e aí você tá 20 anos sem visitar a terrinha, não tem condição financeira? Procure mais informações sobre esse programa. Nós vamos falar aqui também amanhã. E você pode ser contemplado aí para ganhar uma viagem. Muito bom, hein? É uma bela de uma viagem, 10 dias em Portugal. É uma viagem para a Europa. Não tá fraco, não. 11 horas e 54 minutos. E o nosso Conexão Prudente vai falar um pouquinho no giro internacional. A economia mundial deve registrar um crescimento mais fraco desde 2008. Isso está influenciando o Brasil. E é o que a gente acompanha agora no Giro Internacional de Notícias. Rádio França Internacional. Thaísa Estivanin. Quinta-feira, 19 de setembro de 2019, os principais destaques de hoje. A OCDE espera que a economia mundial registre nesse ano sua taxa de crescimento mais fraca desde a crise financeira de 2008, por conta das incertezas em torno da guerra comercial, o Brexit e o endividamento privado. O crescimento mundial deve registrar neste ano taxa de 2,9%, 3 pontos a menos que as previsões de maio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sugeriu a seu rival Benny Gantz a formação de um governo de união nacional 2 dias depois das eleições legislativas que resultaram no empate dos 2 candidatos. O premier representa o partido de direita Likud e Gantz a sigla de centro-direita azul e branco. Do total de 120 cadeiras do Knesset, o parlamento israelense, o Likud obteve 32 contra 33 para a legenda do ex-comandante do exército israelense, o que seria insuficiente para formar uma coalizão. As negociações se anunciam complexas e Netanyahu desistiu de participar da Assembleia Geral da ONU, que começa na próxima quarta-feira. 3 dirigentes da empresa TEPCO foram absolvidos ontem por um tribunal de Tóquio. A justiça determinou que eles não podem ser considerados culpados pelas consequências da catástrofe nuclear ocorrida em Fukushima em 2011. A promotoria pedia 5 anos de prisão para o então presidente do Conselho de Administração da PECO, Tsuneisa Katsumata, e para seus vices Sakaemuto e Ishiro Takekuro. Os 5 eram julgados pela morte de 44 pacientes idosos do hospital de Futaba, situado a poucos quilômetros da usina, durante sua evacuação de emergência em condições extremas. O processo do líder da extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon, que visitou o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba, começou na manhã de hoje em Paris. Mélenchon denuncia o julgamento político e diz que não acredita mais na justiça. Ele é acusado de ter impedido a polícia de entrar na sede de seu partido em outubro de 2018 para investigar suas contas de campanha em 2017 e a contratação de assistentes de eurodeputados para a legenda. O processo deve durar 2 dias. O ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, acredita que os rebeldes Houthis não foram responsáveis pelos ataques visando as refinarias da Arábia Saudita. Segundo ele, as investigações mostram que armas como mísseis e drones foram usadas e Houthis não possuem todo esse aparato militar. No sábado, os rebeldes iemenitas reivindicaram os ataques visando a refinaria de Abqaiq, a maior usina de processamento de petróleo no mundo, e o campo de Kurais. De Paris, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web. 11 horas e 57, 11h57 pelo horário de Brasília. Eu quero agradecer a você que participou com a gente, principalmente mandou perguntas ontem. Obrigado também a Beatriz Aiello na produção. Obrigado especial Claudemir de Lima. Ê, palmeirense, agora o Corinthians voltou. O que era, né? Que porcaria. Agora eu quero acompanhar as notícias do esporte. Já tá chegando o Luiz Semensati, o Fatioli, o grande amiguinho sambista, advogado. Esse cara é um fenômeno, viu? Grande amiguinho. Um abraço, viu, amiguinho? Tá aqui no nosso coração também. Você que tá acompanhando o Conexão Prudente, fique aqui na Prudente 1070, porque tá chegando um grande programa esportivo com muita informação. Tem campeão da Copa do Brasil, tem a derrota horrorosa. Olha, fazia tempo que eu não vi o Corinthians jogar tão mal assim. Então é daqui a pouquinho os feras do Semensati, os craques da bola. O Conexão Prudente volta amanhã às 11 horas da manhã. Obrigado pela companhia de sempre. Um abraço e tchau.